As profecias bíblicas sobre o fim dos tempos irão se cumprir muito mais rápido do que podemos imaginar, pois os fatos que apontam para isso não param de aumentar. Isso porque foi anunciada mais uma etapa importante da construção do terceiro templo, um terminal ferroviário que levará os povos das 70 nações diretamente do Aeroporto Internacional de Jerusalém até o local onde será reconstruído o Templo de Salomão. E tudo está acontecendo de uma forma muito rápida e no final deste vídeo eu vou te revelar a data da inauguração. Você vai ficar impressionado. Mas antes de começarmos, você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, clique no botão inscrever-se e do lado ative o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias. Eu estou sempre trazendo notícias relevantes baseadas na palavra de Deus e também tenho feito orações diárias. Então venha participar junto comigo, ok? Irmãos, o mundo conheceu apenas 2 templos judeus. O primeiro foi construído no Monte do Templo, feito pelo rei Salomão e durou 390 anos, até que os babilônicos o destruíssem no ano 586 a.C. Já o segundo, construído depois do cativeiro do povo judeu na Babilônia, no mesmo local, permaneceu de pé durante 585 anos, antes de ser destruído pelos romanos no ano 70 d.C. E já o terceiro templo é o tema de uma profecia bíblica a respeito do fim dos tempos. Nela, o Senhor declara que haverá um terceiro templo quando o anticristo surgir e reinar sobre o mundo. E nos últimos anos, nós temos visto diversas evidências de que esse monumento, que marcará o governo do anticristo na terra, será levantado ainda nessa geração. A verdade, irmãos, é que os judeus têm tudo programado para a construção do terceiro templo em Jerusalém. A informação vem do Instituto do Templo, que é uma organização que cuida de todo o projeto dessa construção, e eles só estão aguardando um sinal verde para começarem as obras. Os arquitetos responsáveis já entregaram as plantas prontas. Os móveis e utensílios que serão utilizados no templo já estão todos prontos e várias novilhas vermelhas sem nenhum defeito já estão sendo monitoradas para servirem como sacrifício. Esses animais estão sendo criados no Texas, nos Estados Unidos. No livro de Números, capítulo 19, a Bíblia diz que Deus ordenou que Moisés e Arão separassem uma novilha vermelha, sem defeito e sem manchas, para que as suas cinzas fossem usadas no cerimonial de purificação para o estabelecimento do templo que abrigaria a Arca da Aliança. Veja só o que está escrito. O Senhor disse a Moisés e Arão: esta é uma exigência da lei. Mandem os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada uma canga. Vocês a darão ao sacerdote Eleazar, ela será levada para fora do acampamento e sacrificada na presença dele. Então o sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e o aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. Na presença dele, a novilha será queimada, o couro, a carne, o sangue e o excremento. E há poucos dias atrás, o The Temple Institute, que cuida de todos os preparativos para a construção do terceiro templo, anunciou em sua página em uma rede social que eles estão muito animados com o avanço do desenvolvimento da novilha vermelha sem defeitos e sem manchas, que será usada no sacrifício inaugural do terceiro templo. E outro fato importante já anunciado é que as pessoas que vão servir no terceiro templo já foram selecionadas. Porém, os seus nomes estão em uma lista guardada a 7 chaves pelos responsáveis pelo novo templo. O que se sabe é que todas elas são da linhagem de Arão, irmão de Moisés e primeiro sumo sacerdote do templo, que os hebreus levantaram durante a peregrinação no deserto rumo à terra prometida. E tem mais, essas pessoas já estão participando dos ensaios para a cerimônia de inauguração, onde farão o primeiro sacrifício de purificação do lugar com as cinzas da novilha vermelha. Irmãos, a construção do terceiro templo é fundamental para o cumprimento das profecias a respeito do fim dos tempos, da volta de Cristo, pois será neste templo que o anticristo vai se declarar como sendo Deus, fazendo o que Jesus disse que seria o sacrilégio terrível. Eu quero abrir um parêntese rápido aqui para explicar o que é esse sacrilégio. Quando Jesus estava falando com os discípulos a respeito do fim dos tempos, ele disse o seguinte: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim,
quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Quando Jesus estava falando sobre o sacrilégio terrível, ele estava se referindo a uma passagem de Daniel capítulo 9, o versículo 27, que diz o seguinte: com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. E no ano de 167 a.C., um governador grego chamado Antíoco Epífanes preparou um altar para Zeus sobre o altar dos holocaustos no templo judeu em Jerusalém. Ele também sacrificou um porco no altar do templo de Jerusalém, e esse evento ficou conhecido como sacrilégio terrível. Esse fato fez com que muitos teólogos acreditassem que a profecia de Daniel tivesse se cumprido. Porém, em Mateus capítulo 24, Jesus estava falando uns 200 anos depois que aquele sacrilégio tinha ocorrido. Ou seja, a profecia, na verdade, trata do que ainda vai acontecer no futuro. Esse governador do passado não fez nenhuma aliança com Israel por 7 anos. É o anticristo que fará isso, porém na metade desse período ele vai quebrar esta aliança e fará algo terrível no terceiro templo. Ele sacrificará um porco que é considerado impuro para os judeus. Em seguida, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 13, o anticristo fará com que os habitantes da terra façam uma imagem dele e se curvem sobre ela. Ele também usará o terceiro templo como local de adoração para si mesmo, o que será algo abominável aos olhos de Deus. Os judeus que estiverem vivos quando tudo isso acontecer deverão permanecer atentos e reconhecer que este evento é o início dos 3 anos e meio do pior período da tribulação e que a volta de Jesus acontecerá logo após isso. E voltando ao assunto sobre o trem que levará os povos de 70 nações para o terceiro templo, o governo de Israel já está trabalhando na construção da infraestrutura. As 70 nações mencionadas pela reportagem israelita são os povos que se originaram dos filhos de Noé, espalhados pelo mundo afora depois que o Senhor destruiu a Torre de Babel. E a reportagem não para por aí. Ela também afirma que a data para a inauguração da estação, que vai ligar o Aeroporto Internacional de Jerusalém ao monte onde será construído o terceiro templo, já foi definida. Abril de 2023, às vésperas do feriado de Páscoa. O texto da reportagem diz o seguinte: o Aeroporto Internacional Ben Gurion abrirá um novo mega terminal. A infraestrutura de transporte desempenhará um papel essencial no terceiro templo como uma casa de oração para todas as nações, porque o trem é o melhor meio para evitar os perigos ou engarrafamentos associados às rodovias. Um trem será muito necessário para a Páscoa, quando todos de Israel vêm trazer o seu sacrifício no templo. Isso está muito claro de que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Tudo já está pronto para a construção do terceiro templo, onde o anticristo vai assumir a sua verdadeira identidade. Porém, algumas coisas ainda precisam ser resolvidas. O terceiro templo será construído em um lugar que é sagrado para os judeus, cristãos e muçulmanos, sendo também um dos locais mais disputados do mundo. Lá se encontram a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, construídos no século VII e que estão entre as mais antigas estruturas do mundo muçulmano. E por mais que Israel tenha retomado o controle da cidade velha de Jerusalém e da área do Monte do Templo na Guerra dos 6 Dias, em 1967, o monte permanece sob a custódia da Jordânia, devido a um tratado de paz assinado naquele tempo. Os judeus israelenses podem entrar no complexo, mas não podem realizar cerimônias religiosas por lá. Então, para que o terceiro templo seja construído, cristãos, judeus e muçulmanos terão que entrar em um acordo para que todas as edificações existentes lá hoje sejam demolidas para darem lugar a um novo templo.
Eu sei que pode parecer impossível que isso aconteça, principalmente porque judeus e muçulmanos vivem em guerra, mas nós sabemos que a profecia se cumprirá e muito antes do que nós podemos imaginar. Irmãos, eu sei que esses acontecimentos assustam a muitos de nós. Porém, a Igreja de Cristo não deve se preocupar com isso, porque o livro de Apocalipse termina nos mostrando que o bem vencerá o mal e que nós cristãos reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Mas também é muito provável que nós testemunhemos o início das obras do terceiro templo. Como vimos, tudo está alinhado para que as obras comecem em breve. Mas não é com isso que você deve se preocupar. O que você e eu precisamos nos preocupar é com a nossa salvação, porque somente ela vai nos garantir a vitória quando o fim de todas as coisas chegar. Amém? O anticristo vai governar sim sobre a terra, mas isso acontecerá por um período muito curto de tempo, e quando Jesus voltar para derrotá-lo, surgirá um novo céu e uma nova terra. Um mundo novo depois do caos total. Uma terra onde os novos habitantes terão uma vida eterna de paz e alegria. Uma terra onde Deus se faz presente entre eles e todos vivem juntos no mesmo local. Um lugar onde não existe tristeza, dor ou sofrimento. Não haverá mais luto, pois a morte já não existirá. E ao final do livro de Apocalipse, o Senhor nos deixa o seguinte recado: Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o maior número de pessoas no WhatsApp. Vamos espalhar a mensagem de Deus e mostrar a elas que Jesus está voltando. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.